Você já parou para pensar que muitos cristãos dizem crer na ressurreição, mas vivem como se ela não existisse? Falam sobre céu, vida eterna, mas na prática, muitas vezes, também nós vivemos presos às coisas deste mundo. No sermão de hoje, baseado em Lucas 20, eu quero convidar você a refletir sobre essa pergunta. Será que estamos realmente vivendo como quem crê na eternidade? Fica comigo até o final desta mensagem e permita que a palavra de Deus renove a sua esperança na ressurreição e na vida eterna. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo, a mensagem de hoje, baseada no texto de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40, eu destaco os versículos 37 e 38, onde está escrito assim: E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Assim, queridos irmãos, que Deus nos abençoe neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Queridos irmãos, vocês devem ter visto na sexta-feira a notícia daquele tornado que abateu uma cidade lá no Paraná, uma cidade pequena, como a nossa cidade aqui de Maquiné, uma cidade chamada Rio Bonito do Iguaçu. Não sei se vocês viram, mas eu vi diversos vídeos onde mostrava que este tornado, ele levou e destruiu praticamente toda a cidade. Algumas ou outras edificações acabaram ficando de pé, mas houve devastação. Também nós aqui em nosso contexto, nós tivemos essa passagem deste ciclone, muitas vezes ficamos com medo. Dessa vez, o ciclone aqui em nossa região passou mais, podemos dizer assim, mais mansa. Mas nós já tivemos situações de muita destruição, assim como talvez, não de igual modo, obviamente, como lá no Paraná, mas nós vemos essas e tantas outras situações que mostram algo muito importante no qual eu quero refletir nesse nosso culto de hoje. Que é como a nossa vida, como a vida do ser humano e como as coisas materiais aqui neste mundo, elas são frágeis. A gente vê um tornado em poucos minutos destruindo toda uma cidade. Nós vemos volta e meia enchentes aqui que destroem as plantações. Ano passado tivemos a enchente que inundou aí várias cidades do nosso estado e muitas pessoas então ficaram desabrigadas, outras tantas ainda perderam a vida. E quando nós olhamos para tudo isso, vem um sentimento de tristeza. Sim, uma tristeza porque na realidade é o reconhecimento de que as coisas aqui neste mundo, elas são frágeis, elas são perenes, elas não duram para sempre e elas, assim se consomem, assim como nós também, não vamos durar para sempre. E esta realidade é uma realidade importante de nós lembrarmos, que a nossa vida aqui neste mundo, ela um dia vai chegar ao fim. Mas a diferença do cristão para quem não crê é que nós sabemos que mesmo que a nossa vida um dia chegue ao fim, nós cristãos temos a certeza da ressurreição e da vida eterna por meio de Cristo Jesus, que afirma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Mas, queridos irmãos, muitas vezes eu penso que, infelizmente, muitos cristãos aqui neste mundo vivem, talvez até crendo na ressurreição, mas vivem a vida aqui neste mundo como se a vida aqui fosse a mais importante de todas. E não se preparam, não colocam a sua vida, a sua esperança na eternidade. Vivendo como se não houvesse ressurreição. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. Vivendo uma vida sem esperança na eternidade. Vocês devem imaginar como talvez é triste a vida de uma pessoa que não tem esperança. Vocês imaginem a situação de alguém lá no Paraná, nessa cidade de Rio Bonito, que perdeu tudo.
no que ela vai se agarrar? Nós, cristãos, temos a certeza de que as coisas aqui são materiais, se vão, e nós temos a eternidade. Essa é a nossa esperança, que nos motiva a continuar lutando neste mundo diante das adversidades. Mas e aquelas pessoas que não têm essa esperança? A esperança da ressurreição e da vida eterna. Quão triste deve ser a vida de uma pessoa assim. Uma pessoa que vive como se não houvesse a ressurreição. E por isso eu disse para vocês que esse é o principal ensinamento bíblico. Porque é o ensinamento, a doutrina da ressurreição que nos dá esperança de continuarmos nesse mundo. E aí a gente vê como viviam, na época de Jesus, os saduceus. Os saduceus eram um grupo que, até mesmo como o evangelho de hoje já nos identifica no versículo 27, dizendo: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Ou seja, o próprio texto bíblico já nos adianta isso, já nos ensina isso, já nos mostra isso, que os saduceus viviam como se não houvesse ressurreição. Eles eram religiosos, conheciam as escrituras sagradas, frequentavam o templo, porém não acreditavam na ressurreição. Veja, eles não eram ateus, eles eram religiosos, eles acreditavam em Deus, mas eles viviam sem a esperança eterna. E Jesus os confronta justamente mostrando a questão da ressurreição, mostrando que Deus não é Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. E infelizmente hoje, então, como eu disse, muitos cristãos, assim como os saduceus, cometem o mesmo erro. Creem na teoria da ressurreição, mas vivem na prática como se ela não existisse. Falam do céu, mas vivem só para a terra. Sabem até mesmo da eternidade, mas investem muito mais o seu tempo, as coisas, apenas aqui, no presente, no aqui e agora. E por isso é importante, queridos irmãos, nós focarmos nisso aqui. E olharmos para como viviam os saduceus, que não tinham essa esperança. Só para vocês saberem um pouquinho, a gente entender quem eram os saduceus. Os saduceus, na época de Jesus, eram um grupo de pessoas que estudavam a Bíblia, estudavam a palavra de Deus, só que eles somente acreditavam na chamada Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros bíblicos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que foram escritos então por Moisés. E por isso, eles apenas acreditavam nas questões, nas leis ali escritas naqueles livros. E aí então eles chegam até Jesus com uma pergunta um tanto quanto estranha, mas uma pergunta também importante para refletirmos. Aonde eles perguntam uma questão a respeito do casamento. Aonde uma mulher, ela se casa com um homem que tinha 6 irmãos. E um dia, o seu marido, ele falece. Naquela época existia uma lei chamada Lei do Levirato, aonde quando um homem morria sem deixar herdeiros, o seu irmão deveria se casar com a viúva, para que o filho, então, deles fosse considerado filho, do falecido. Isso aqui é uma pergunta bastante interessante, porque os saduceus, como eles focavam mais na vida aqui presente e não na ressurreição, para eles era muito importante que a pessoa deixasse um legado, vamos dizer assim, uma descendência. E por isso essa lei do levirato era uma lei importante para eles. Porque como eles não acreditavam na eternidade, o que importa era a vida aqui. E se um homem não pudesse ter filhos, não tivesse filhos, então era como se ele tivesse realmente morrido sem deixar nada, nenhum legado adiante. E por isso, então, esta lei fazia com que as pessoas, uma viúva, se o marido morresse, o seu irmão teria que se casar com ela. Então eles vêm com essa história hipotética onde este homem tinha 6 irmãos. E todos eles se casam com a viúva, morre um, casa o outro e assim vai. E aí então eles chegam com a pergunta, dizendo para Jesus, olha, a mulher também morre, mas lá no céu, então, no dia da ressurreição. E aí eles chegam justamente perguntando para Jesus a respeito da ressurreição, porque para eles, segundo eles, eles entendiam que isso seria algo que
talvez faria Jesus cair em algum erro. Então, lá no dia da ressurreição, Jesus, já que vocês acreditam em ressurreição, diz para nós. De quem que ela vai ser esposa, já que ela se casou com uns 7? Aí, então, Jesus responde. E Jesus responde já na lata, certeiro. Lembrando o quê? O casamento é algo deste mundo, é algo daqui. E por isso ele diz, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. E aí ele responde, mas lá na eternidade, aqueles que serão dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, lá eles não casam, nem se dão em casamento, porque também não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, Jesus responde para eles que claramente no céu não vai haver casamento. E nós até mesmo lembramos, né? Quando tem casamento, hoje em dia é mais raro isso acontecer, né? Mas quando a gente faz um casamento, o pastor diz, vocês agora estão unidos até que a morte os separe. Né? A morte separa. Né? Ali termina-se o casamento. No céu não haverá casamento. Seremos todos eternos. E isso é uma questão desse mundo. E vejam, assim como os saduceus, ainda hoje tem muitas pessoas que se perguntam, se preocupam mais com questões aqui deste mundo do que questões lá eternas. Só que Jesus, ele não se conforma em apenas falar sobre isso, em responder a pergunta deles, mas sim em afirmar para eles a respeito do ensinamento principal, do ensinamento bíblico da ressurreição. E já que eles eram um grupo que não acreditavam nos escritos proféticos, nem nos Salmos, nem em outros escritos do Antigo Testamento, apenas na Torá, nos 5 primeiros livros, Jesus responde justamente citando Moisés, o autor da Torá. E aí, então, Jesus diz, e que os mortos vão ressuscitar, Moisés indica isso no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. E o que isso quer dizer, pastor Diego? Não entendi. Quer dizer que lá na sarça ardente, Deus ele não se apresenta como eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque eles não estão mortos, eles estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Vejam que palavra também bonita e consoladora, muitas vezes para aqueles que já perderam alguém. Essas pessoas estão vivas, estão juntas de Deus na eternidade, porque Deus não é Deus de mortos. Isso é consolador para nós, cristãos que cremos e acreditamos na ressurreição. Porém, como eu disse para vocês, o grande problema hoje é que muitos até ouvem isso que o pastor Diego está dizendo aqui na igreja, mas vivem como os saduceus. Até creem, até acreditam na ressurreição, mas vivem com o foco nas coisas do aqui e do agora, se esquecendo de se preocupar, né, nas coisas que são eternas. E isso acontece quando muitas vezes as pessoas até ouvem a mensagem do pastor ou a mensagem da palavra de Deus que fala sobre a eternidade, mas não vivem ela de forma prática. E isso já acontecia lá no tempo do profeta Ezequiel. Eu li essa semana, eu estou fazendo as devoções não nos 5 minutos, mas no Castelo Forte. E nessa semana, então, tinha uma leitura que eu achei bastante interessante, Ezequiel 33, versículos 30 a 32. Versículos 30 a 33, aonde o profeta Ezequiel é avisado justamente por Deus de que as pessoas até acham aquilo que ele diz bonito, mas não praticam. Vejam o que diz lá em Ezequiel. O Senhor disse, homem mortal, quando os seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem, vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Mas eles não querem pôr em prática o que você diz.
Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém, não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Por que eu escolhi falar dessa leitura aqui, queridos irmãos? Porque muitas vezes parece que aquilo que o pastor fala aqui, né, muitas vezes é uma palavra assim como lá nos tempos do profeta Ezequiel. Aqui diz, né? Ele fala bonito. Mas não adianta nada eu falar bonito. E muitas vezes as pessoas, muito bonita a sua mensagem, pastor Diego. Mas, quando saem porta fora da igreja, o que acontece? Vivem como se não tivesse, como se a palavra tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Né? Se preocupam só, né, como diz aqui, eles dizem, isso, pastor, né, o profeta fala bonito, mas o que querem é ganhar dinheiro. Ou seja, o que querem é somente as coisas terrenas, somente se preocupam com aquilo que é deste mundo. Ou seja, muitos cristãos hoje estão vivendo como este grupo dos saduceus. Vivem uma coisa, né? Acreditam em algo, mas vivem algo completamente diferente. Acreditam até mesmo na ressurreição. Porém, é apenas talvez da boca para fora. Porque no dia a dia, vivem como se a vida aqui neste mundo fosse realmente a mais importante de todas. Se preocupando demais com o hoje, com o aqui, com o agora, e esquecendo-se das coisas que são eternas. E por isso, queridos irmãos, a gente não pode abandonar a nossa fé, abandonar a palavra de Deus, o ensino dela, e alimentar ela todos os dias. Para que a nossa fé não seja apenas uma fé da boca para fora. Uma fé de ouvir até o que o pastor diz, mas isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Uma fé como a dos saduceus. E por isso nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. O apóstolo Tiago diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. O seguinte, 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ou seja, né, aquela pessoa que simplesmente se contempla, olha no espelho, diz, nossa, como eu sou bonito, né? Mas, no final das contas, ele não reflete nisso na sua vida. Como muitas vezes eu já disse aqui do púlpito, não adianta a gente ler a palavra de Deus, até como os saduceus, e não refletir nela, no que ela quer dizer para a nossa vida, aqui e também na eternidade. Sim, queridos irmãos, nós temos que viver lembrando sempre de que a nossa vida aqui neste mundo, ela vai ter um fim, ela é terrena, ela é frágil. As coisas aqui, elas se vão, elas perecem. E a cada notícia de desastre natural, a gente novamente é lembrado disso. E eu acho que Deus está querendo nos ensinar também por meio destas coisas, a lembrarmos que a nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira. E nós olhamos para frente, olhamos para a eternidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz que a gente deve pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque a nossa vida está em Cristo Jesus, o qual nos dá uma nova vida, já hoje. E o apóstolo Paulo também nos lembra que nós, na realidade, já morremos. Morremos? Sim, para o pecado, quando nós fomos batizados. E agora Deus está nos dando uma nova vida, uma vida que é eterna, já agora. E por isso nós devemos viver esta vida da vida eterna já aqui e agora no presente. Sim, queridos irmãos, talvez isso é difícil, porque eu sempre digo para vocês, a mensagem que eu falo aqui para vocês, muitas vezes, e na maioria delas, eu estou pregando para mim mesmo. Como assim, pastor Diego?
Eu estou querendo dizer que muitas vezes a mensagem precisa primeiro fazer efeito em mim, porque eu muitas vezes vivo aqui neste mundo pensando somente no aqui e no agora. Diversas vezes eu me pego refletindo se eu não estou demais pensando nas questões materiais, nos bens e esquecendo daquilo que é além. É posso dizer assim, uma coisa que vai ser eterna na vida eterna não, até o momento, né, que Deus nos resolver chamar, que a gente vai viver nessa questão do já e do ainda não. O que é isso? Que nós estamos vivendo a eternidade, mas aguardamos sim o dia que isso se completará. E enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo, nós vamos ter problemas, ter dificuldades, mas esses problemas, essas dificuldades, a morte e tantas outras questões, elas são uma preparação para que a gente se mantenha em fé, se mantenha sempre lembrando que a nossa vida aqui um dia vai se encerrar. E lá sim, na eternidade, não haverá pranto, nem luto, nem choro, nem dor, nem morte, nem nada, porque isso é coisa deste mundo que um dia se findará. E por isso nós não podemos viver como os saduceus que não acreditavam na ressurreição, mas sim como cristãos que realmente lembram que Cristo morreu justamente para nos dar a vida que é eterna. Então, queridos irmãos, vivam a sua vida de fato mostrando que vocês creem, que vocês acreditam na ressurreição. Leiam a Bíblia, fortaleçam a fé de vocês e se preparem para a eternidade. Não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticando. Ou seja, colocando isso em prática depois que saírem porta fora da igreja. Aquilo que vocês ouviram deve ser assim um hábito na vida de vocês. Vivendo com esperança, vivendo com alegria, vivendo com fé e amor para com o próximo, também ajudando aquelas pessoas que estão passando, em especial por dificuldades, por perdas, seja material ou até mesmo, né, outras perdas. Essa é a nossa vida, queridos irmãos, que nós devemos viver em união e amor para com Deus e para com o próximo. Vivendo realmente a ressurreição, vivendo a eternidade já aqui e agora, com alegria, com amor, ajudando em especial aquelas pessoas que, podemos dizer assim, ou estão tristes, abatidas, ou não estão vivendo com essa esperança que move a cada um de nós a esperança da ressurreição e da eternidade com Jesus. Que Deus, assim, nos abençoe em Cristo Jesus, o ressurreto, né? Como nós antes cantamos, né? Muitas pessoas andam procurando a razão de viver e são perdidas. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Só Jesus pode nos dar a alegria e a vida e a paz, né? Só Jesus pode dar. Agora o meu datashow não quer funcionar. Mas enfim, só Jesus pode nos dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus, com a sua ressurreição e com a eternidade. Amém. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Que essa verdade guie o seu coração e te faça viver hoje, já com os olhos voltados para a eternidade. E se essa mensagem assim também falou com você, deixe o seu comentário dizendo: eu creio na ressurreição. Também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado da esperança da ressurreição e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Que a paz do Cristo ressurreto esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.